bom dia. Você está pensando em se aposentar este ano? Então vamos lá para as regras que você tem que obedecer. Essas regras começaram a mudar desde 2019 e a cada ano algumas regras de transições precisam ser obedecidas. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem veio falar comigo, tomar café para a gente explicar para você um pouquinho mais as regras de transição desse ano foi o doutor Flávio Samuel, que é presidente da Comissão de Direitos Previdenciários da OAB. Bom dia, doutor Flávio. Bom dia, querida. Seja bem-vindo. Tudo bom, bom dia. Vamos lá, essas regras começaram a mudar lá em 2019, não é isso? E a cada ano tem novas regras de transição a serem cumpridas, é isso? Isso. Desde 2019, 14 de novembro de 2019, houve a reforma da Previdência, em que criou regras permanentes para as pessoas que ingressarem no sistema previdenciário a partir dessa data. Que as principais regras que foram criadas nessa época foram a idade mínima, que antes você conseguia se aposentar cumprindo somente o tempo de contribuição, mas a partir de 2019 você começa a ter que cumprir essa idade mínima, que é a partir de... Antes disso, para quem já fazia parte do sistema previdenciário e não sofreu essas novas regras, o governo criou as chamadas regras de transição, que é para ele não ter que suportar as mesmas regras criadas nessa época, né? Não ter que alcançar a idade mínima, por exemplo. Então foram criadas 4 regras de transição que vão sendo alteradas de acordo com a mudança dos anos. Quer dizer, agora a gente tem que cumprir a idade mínima, a gente tem que ter a idade mínima e cumprir o tempo de contribuição. As duas coisas não pode ser uma e outra, ou outra. Exatamente, porque assim, antes da reforma, né, existiam 2 tipos de aposentadoria. As aposentadorias por idade, que a pessoa precisava alcançar aquela idade mínima para poder se aposentar. Antes eram 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. E aí ele precisava ter somente um tempo mínimo de 15 anos de contribuição. Isso eram regras gerais. Isso. E também existia a aposentadoria por tempo de contribuição, que quando o contribuinte alcançava aquele tempo mínimo de contribuição, ele não precisava necessariamente ter a idade mínima. Ele conseguia se aposentar somente alcançando o tempo. Então, por isso que muita gente contribuía mais cedo. Tinha muita gente que se aposentava com 40 e poucos anos. 48 anos, 50 anos. 50 anos, né? A diferença que existia é porque quanto mais cedo você se aposentava, existia o chamado fator previdenciário naquela época que diminuía um pouco o valor da aposentadoria. Então, eu me lembro, era o bicho-papão de todo mundo. Então, com a reforma de 2019, o que o governo fez? Ele viu o seguinte, as pessoas estão se aposentando muito cedo, a expectativa de vida aumentou dos brasileiros. Então, ele criou essas regras para vincular a aposentadoria à idade mínima. E aí as pessoas que estavam já próximas de se aposentar com a criação da reforma, eles criaram regras de transição para poder justamente ir se enquadrando ali determinado cada caso à sua situação. Eu lembro que o período até aumentou, você teria que trabalhar um pouquinho mais. Por exemplo, quem tinha 58 anos. Sim. Aí, quando a idade aumentou, que todo mundo, uma mulher que estava esperando se aposentar com 60 anos, estava com 58, faltava pouquinho tempo. Com essas mudanças, esse período aumentou um pouquinho mais. Exatamente. E aí ficou todo mundo meio apreensivo. Hoje você diria que a gente já está mais acostumado com essas regras, mesmo com a transição que acontece a cada ano, e já está todo mundo mais preparado para esse processo de aposentadoria? Por isso a necessidade de se fazer um planejamento previdenciário. Porque como essas regras mudaram muito, então às vezes você tem que conhecer qual será a melhor regra que você vai se aposentar, né? Então, por exemplo, para as pessoas que já faziam parte desse sistema previdenciário e estavam próximas de se aposentar em 2019, então foram criadas 4 regras de transição. A primeira delas é a regra de pontos, que soma a idade ao tempo de contribuição. Então, soma nesses dois, vai atingir uma pontuação e aí a pessoa se enquadraria. A segunda regra é a regra de idade mínima, né? Quando foi criada a reforma, para as mulheres, por exemplo, não terem que esperar 62 anos de idade, ela teria ter uma idade mínima reduzida ali, dentro da uma tabela que foi criada, que se iniciou com 56 anos, e aí aumentaria 6 meses a cada ano. A cada ano. Hoje a idade mínima para as mulheres são 59 anos e para os homens são 64 anos. Então, para eles não terem que esperar, no caso as mulheres, 62 anos da nova regra,
elas conseguem ter uma aposentadoria hoje com 59 anos de idade, a idade mínima, que é uma regra de transição. E para os homens, 64. Entendi. A outra regra de transição criada também foi uma regra de pedágio, que você cumpriria 50% do tempo que faltava para se aposentar. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo para todo mundo entender direitinho. Vou tomar um café que é para me entender direitinho essas regras. Vamos lá. Essas regras são interessantes por isso. Mas, enfim. Toma um café também que a gente pensa melhor com café. Vamos lá. Café. Então, assim, a regra de transição de pedágio, ela criou assim, as pessoas que estavam próximas a se aposentar, no caso, faltando 2 anos para se aposentar, as mulheres e os homens, elas poderiam cumprir aqueles 2 anos, mais 50% dos 2 anos, ou seja, 3 anos. 3 anos. Né? Para não ter que esperar aquela idade mínima da criação estabelecida na reforma. Então criou-se essa regra de transição também com relação ao pedágio. E a última regra de transição que foi criada também foi o pedágio de 100% também. Que faltando o tempo que faltava, você cumpria aquele tempo que faltava, mais 100% do tempo que faltava. A mesma situação. Por exemplo, o homem que tivesse 32 anos, se faltasse 3 anos para aposentar, ele poderia cumprir os 3 anos, mais 3 anos, ou seja, 6 anos, e se aposentava sem ter idade mínima. Não sei se eu fui bem claro. Eu fico pensando assim, eu escutando aqui, eu já fico um pouco confusa. Isso para a pessoa que precisa se aposentar, que está perto de se aposentar, mas não entende absolutamente nada dessas regras de transição, de pontuação, de idade mínima, de complementação de tempo, como é que faz? A importância, antes de a gente começar a entrevista, até lembro que antigamente a gente imaginava que a aposentadoria era um prêmio. Um prêmio, era verdade. Vou me aposentar. E vou ganhar esse prêmio. E realmente hoje a gente tem que ter muito cuidado com isso. Com esse prêmio. Com esse prêmio. Porque se você não se planejar, você não, desde cedo, não organizar o seu futuro, você pode sofrer regras mais severas, assim, pode escolher o pior caminho para a aposentadoria e ser penalizado com isso. Então, por isso que é importante procurar um profissional, um advogado, uma pessoa que entenda do mercado, necessário, que seja especialista, para poder fazer esse planejamento previdenciário. E aí ele vai entender qual é a melhor regra que aquela pessoa vai se enquadrar, qual vai ser o melhor salário que ele vai poder receber. Então, até porque o sistema previdenciário ele vem mudando sempre. Pois é, então, essa mudança constante é que a gente fica meio sem saber, por exemplo, se eu quero me aposentar, qual é o melhor caminho? Não é Antes só tinha um caminho. Todo mundo por aquele mesmo caminho. Somar o tempo de contribuição. Somar o tempo de contribuição já estava valendo. Mas agora são tantos atalhos, são tantas estradinhas vicinais que você tem que percorrer para você descobrir. Porque você pode lá escolher um caminho e lá na frente descobrir que ele te deixou com um salário bem pequeno. Né? Por exemplo, antigamente mesmo, a questão de você aposentava pelo tempo de contribuição. E aí você se preocupava unicamente em completar o tempo e pedir aposentadoria. Isso. E aí tinha o fator previdenciário. O fator previdenciário diminuía consideravelmente a idade da pessoa, o salário da pessoa. O salário, E, então, se você não fazia um planejamento previdenciário, era capaz de você, por questões de 1 ou 2 anos, você ter uma diferença muito grande na aposentadoria. Então, eu já peguei diversos casos de tipo assim, meu Deus, eu me aposentei com um valor muito baixo, e aí depois nós fomos analisar o caso concreto, a gente viu, se você tivesse esperado só mais 2 anos, você ia conseguir se aposentar no teto, por exemplo. E hoje não é tão diferente. Com a reforma, é importante que as pessoas elas parem para analisar o seu tempo de contribuição, planejem a sua aposentadoria, porque ela pode já ter tempo para se aposentar, ou também ela pode ter tempo, mas é necessário que ela espere mais um pouquinho para ter a melhor aposentadoria. Então é importante que ela planeje isso. Precisa um planejamento bem feito. Para garantir um resultado bom lá no final. É interessante a gente pensar, você falou, se esperasse mais 2 anos, mais 1 ano e meio, você se aposentaria com um rendimento melhor. Mas dá para reverter essa situação? O senhor não me responde agora, nós vamos para o próximo bloco, vamos fazer só um intervalinho, mais água, mais café, por favor, e a gente volta para conversar mais sobre essas regras de transição para aposentadoria. É um minutinho só, a gente volta já já.
Já estamos de volta conversando aqui sobre aposentadoria, a melhor forma de se aposentar, as regras de transição, tudo que mudou ao longo desse tempo desde 2019. Eu estou conversando aqui com o Dr. Flávio Samuel, que é presidente da Comissão de Direitos Previdenciários da OAB, e a gente estava falando, quando a gente descobre, depois de se aposentar, que a gente não escolheu o melhor caminho, que o salário ficou bem pequenininho, essa coisa, a gente pode reverter esse processo? Tem alguma possibilidade de reversão? São chamados casos de revisão. Aí, depois que você se aposenta, você não consegue mais, que a gente antigamente chamava de desaposentação. A desaposentação, a desaposentação, ela não há previsão hoje na legislação para isso. Inclusive, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou a ação que tratava sobre esse tema e ele entendeu que não tem como se desaposentar. O que existe é a possibilidade de você fazer uma revisão, caso você não tenha feito um planejamento, tenha deixado de incluir algum tempo de contribuição, tenha deixado de averbar algum período que você trabalhou na iniciativa pública ou na iniciativa privada e vice-versa. Ou também você possa ter situações de que você possa ter trabalhado em atividades de caráter especial, né? Vinculados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. Porque até antes da reforma da Previdência em 2019, as pessoas que trabalhavam submetidas a esses agentes químicos, físicos e biológicos, eles poderiam transformar o tempo especial em tempo comum. E com isso haveria um aumento de contribuição. Então, é possível que, por exemplo, a pessoa que se aposentou cedo, ela tivesse direito a ter um tempo maior de contribuição. E aí, com isso refletiria no salário de contribuição dele também. É complicado, gente, muito complicado. É aquela história de eu posso me aposentar proporcionalmente? Ainda existe essa possibilidade? A aposentadoria proporcional, ela é uma regra que ainda existe para quem tem direito adquirido, certo? Ou seja, quem até a data da reforma, até dia 13 de novembro de 2019, implementou esses requisitos, ela pode se aposentar proporcional. No caso, por exemplo, os homens com 30 anos de contribuição, que existe essa regra, e também as mulheres, né, com 25 anos de contribuição, diminui aí 5 anos de cada um. Mas desde que haja direito adquirido. Hoje não, com a reforma da Previdência não existe essa possibilidade da aposentadoria proporcional. Entendi. Um medo que a gente tem ao se aposentar é que a gente vai perder todas as gratificações e que o nosso salário, que estava bem enfeitadinho, cheio de coisas, estava lá em cima, quando tira todos esses penduricalhos, ele fica lá embaixo. Tem alguma possibilidade de gratificações serem incorporadas à aposentadoria? Bem, aí é importante nós definirmos que a reforma da Previdência, ela trouxe regras gerais que estão estabelecidas na Constituição. E aí nós vamos tratar do regime geral, que são aqueles trabalhadores vinculados à CLT, né, à iniciativa privada de forma geral, ou às vezes também a órgãos públicos que são ligados ao INSS. E nós temos os regimes próprios, né, que são os órgãos públicos, como o governo federal, os estados e alguns municípios também têm legislação específicas para os servidores públicos. Com relação a regras gerais, ela trata sobre a questão de tempo, idade e de permanência no cargo, né, que está na Constituição. Por exemplo, o servidor público, ele para poder se aposentar naquela carreira, ele tem que cumprir um tempo mínimo naquela carreira, porque antigamente, antes de muito tempo atrás, você conseguia, eu vou passar no concurso público os últimos 3 anos e eu já vou ganhar aquele salário. Por isso eles criaram essas regras de tempo mínimo na carreira para o servidor público. Agora, com relação à gratificação, tem que se verificar o regime próprio de cada sistema previdenciário, né? A União, com a Lei 8.112, o Estado, com a sua legislação, para verificar se vai haver essa incorporação ou não daquela gratificação. Quer dizer, não é uma regra geral. Não é uma regra geral. Os casos são estudados caso a caso separadamente. Exatamente. Né? Para servidor público tem que ser analisado cada caso concreto. Ok. A gente está falando tudo isso, mas isso vale para quem está entrando agora no mercado de trabalho, por exemplo. Eu acabei de passar num concurso, um concurso federal, por exemplo, acabei de passar. Essas regras que a gente falou todas agora, elas não se aplicam a quem está entrando agora, né? As regras de transição não. Isso. As regras permanentes agora sim. As permanentes, elas vão obedecer fielmente às regras estabelecidas lá em 2019. Exatamente. Quem entrou no sistema previdenciário, tanto no serviço público
como também na iniciativa privada regime seletista, ele vai cumprir essas novas regras de 2019 para cá. Ele não tem como entrar nessas regras de transição. Então, por exemplo, quem cumpre a idade mínima é obrigatório, e o tempo de contribuição ele foi reduzido, né? Porque antigamente você tinha que alcançar só aquele tempo de contribuição. Hoje não, você tem que ter a idade mínima e um tempo mínimo de contribuição para você se aposentar. A diferença é que quanto menos tempo você tiver, isso vai repercutir no seu salário de contribuição. Mas, obrigatoriamente, uma mulher de 62 anos, um homem de 65, não é Sim. isso? Com essa idade, eles vão se aposentar independente do tempo de contribuição? Não. Tendo o tempo mínimo. O tempo mínimo, 15 tem que cumprir anos. 15 anos. Então, chegou a 62 ou a 64, homem e mulher respectivamente, tendo 15 anos de contribuição, está automaticamente aposentado. Tem que ter o tempo mínimo de contribuição a partir de 2019. Né? Antes de 2019, aí a gente vai analisar cada caso concreto para ver as regras de transição que ele possa se enquadrar. Em qualquer situação, as regras de transição estão presentes, viu? Para quem é antes do sistema, quem é antes da reforma. Quem entrou a partir de 2019 Isso. já cumpre integralmente todas as normas estabelecidas a partir de então. Exatamente. A aposentadoria, o senhor diria que deixou de ser um prêmio, assim, com expectativa de vida. A gente tem uma expectativa de vida hoje bem maior do que tínhamos até no ano passado, né? Sim. No ano passado saiu um estudo do IBGE que levou, graças a Deus, A expectativa, né? A estimativa de vida bem para longe. A partir de então, essa aposentadoria, ela pode ser considerada um prêmio? Se for bem planejada, sim. Porque antigamente as pessoas, né, eu digo que ainda tem um bom tempo de contribuição pela frente, mas eu já trabalhei num órgão público federal ligado à Previdência, no caso o INSS, e eu percebia que as pessoas não se preocupavam tanto. Elas só se preocupavam mesmo, vou alcançar meu tempo, me aposentar. E aí, quando começou a haver essas modificações, as pessoas começaram a se surpreender porque se aposentaram com valores menores do que imaginavam. Isso. Então, se você se organizar, fizer esse planejamento previdenciário, a aposentadoria ainda pode ser um prêmio, sim. Ela pode ser boa, ela pode ser bem reconhecida, desde que você consiga fazer isso. Então, por exemplo, vou dar um caso, um exemplo. Quem é servidor público e se enquadra naquelas questões de acúmulo de cargo, né? Professor, por exemplo. O professor ele pode ter 3 aposentadorias. Ele pode ter a aposentadoria da União, no caso do regime próprio da União. Ele pode se aposentar no Estado e ele pode também ter uma aposentadoria no regime geral. Né? Porque é um regime totalmente diferente. Diferente, isso. Aí tem essas exceções na Constituição, logicamente, né, dos acúmulos, mas se ele não souber planejar, de repente ele pode levar o tempo do regime geral, de INSS, para uma outra... órgão público. Isso. E aí ele pode perder a oportunidade de ter mais uma aposentadoria. Quer dizer, ele pode, no geral, ter as 3 aposentadorias, mas se ele não trabalhar direitinho, ele pode comprometer, quer dizer, trabalhar não, se ele não planejar direitinho, ele pode comprometer alguma dessas e acabar anulando uma pela outra. Isso, ele pode de repente, esse tempo eu não posso me aposentar também no INSS e de repente averbar em um dos cargos públicos que ele tem esse tempo e perder a oportunidade de ter mais uma aposentadoria. Entendeu? Então, assim, é importante por isso que ele faça esse planejamento. No caso específico como professor. De professor, que é um caso especial. Mas existem outras exceções também na Constituição. E outra situação que eu acho bem interessante são a questão das pessoas que trabalharam em atividades especiais, né, vinculadas expostas a esses agentes químicos, físicos e biológicos. Então, por exemplo, muita gente, há muito tempo atrás, já trabalhou em atividade de caráter especial e depois foram para a iniciativa pública, para o serviço público, ou foram para uma atividade privada, mas que não era mais de caráter especial. Então, é importante que analise esse tempo, porque pode haver um aumento de contribuição, transformando o tempo especial em comum, e com isso ele ter uma aposentadoria melhor para ele. Porque o teto hoje ele não é, assim, vamos dizer, tão atrativo, né? O teto da aposentadoria normal chega a 7 mil e pouco, mais ou menos. Está aumentando, esse ano vai aumentar por causa do aumento do salário mínimo, né? Mas o grande detalhe hoje para o contribuinte é ele planejar a aposentadoria para ver, eu vou trabalhar para mim chegar próximo ao teto, porque dificilmente chega ao teto por causa de alguns cálculos que o sistema faz.
Mas você se planejar que você pode ir para uma aposentadoria complementar. Né? Existe hoje regimes complementares de aposentadoria. Então você, por exemplo, eu ganho, vamos supor, eu ganho 15 mil reais na iniciativa privada mesmo, porque tem muitos locais que remuneram dessa forma. O que eu vou fazer com essa diferença de contribuição? Porque o sistema previdenciário INSS, ele só recolhe até o limite do teto. Do teto, isso. Então, a diferença, você pode se organizar para fazer uma contribuição complementar para você ter uma aposentadoria futura complementar também. Pois é, porque a gente tem que levar em conta, gente, que a expectativa de vida elevou bastante, né? A idade de vida. Sim. Se a gente não se planejar, a gente vai ter muito tempo aposentado, sem ter a qualidade de vida que a gente tinha quando estava trabalhando. Por isso, esse cuidado nesse planejamento, de preferência, se não souber fazer, procura alguém especializado, procura um advogado, procura alguém que dê as orientações, para que depois de tanto trabalho, a gente se aposente de uma forma da forma mais adequada e a melhor possível que se puder conseguir, né? Como você falou, o professor tem que ter cuidado para não perder uma aposentadoria que pode ter 3, vai que fique com 2. Isso. 2 pode não dar aquela qualidade de vida que ele esperava ter quando aposentado. Para a gente não ficar só se reclamando depois. Vai ter muito tempo de vida ainda para a gente ficar se reclamando se a coisa não der certo. É verdade, a gente tem que planejar. É como eu falei inicialmente, antes nós imaginávamos a aposentadoria como esse prêmio, né? Que já vinha tranquilamente, caía no nosso colo depois de um determinado tempo de vida e de contribuição. Exatamente. Agora precisa planejar. Um planejamento muito bom. Olha, doutor Flávio, muito obrigado por todos esses esclarecimentos. Eu sei que é um assunto complicado, bem cheio de detalhezinhos que precisam ser observados. Mas é o que eu falei, procura alguém que dê as orientações necessárias para você conseguir o melhor caminho para a sua aposentadoria e ter uma qualidade de vida melhor mais tarde. Muito obrigada, senhor, e bom dia. Eu que agradeço. Estamos à disposição sempre, a OAB, e a gente está aqui para somar. Muito obrigada a você também. Bom dia, tchau e até a próxima.